Bom dia, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Efésios 4, 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O assunto hoje aqui, queridos, é sobre o poder do vínculo. Nós somos seres relacionais. Primeiro fomos criados para ter relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. Nós não fomos criados para o isolamento social. Na verdade, o isolamento social tem sido um dos grandes motivos de depressão em nossa geração. E cada vez mais o mundo inteiro que jaz no maligno tem buscado individualizar as pessoas, em todas as suas relações. Teve uma pesquisa que foi feita em Harvard, uma pesquisa geracional, aliás, uma pesquisa muito difícil de se fazer, porque geralmente ou acaba-se os recursos, ou morre o pesquisador e é difícil de ter continuidade. Depois, irmãos, podem pesquisar, essa pesquisa ainda, ela perdura, e ela começou lá em 1930, e daquela primeira geração lá, pegaram em torno de 700 homens, que eram adolescentes. Primeiro, adolescentes que estudavam em Harvard, de boas condições, até outros que viviam em más condições, em condições humildes, adolescentes de Boston, e fizeram a seguinte pergunta: que é necessário para ser feliz? Como bons adolescentes, e essa resposta não muda, eles disseram assim: bom, para ser feliz é necessário dinheiro, fama e muitas outras coisas. Bom, no decorrer dos anos, eles foram avaliando e ano após ano perguntando e avaliando várias situações da vida, inclusive até mesmo como que o cérebro se desenvolvia, o sangue, índices da própria saúde. Bom, no final das contas, depois de muitos anos, eles chegaram num diagnóstico. Primeiro, eles observaram que muitos que tinham boas condições e tudo para dar certo, deram errado. E outros que tinham tudo para dar errado, deram certo. E eles foram percebendo que as próprias coisas que aquelas pessoas achavam que era necessária para ser feliz não eram. E no fim, sabe o que teve maior peso de importância?
relacionamento. Aqueles que tiveram problemas com alcoolismo, depressão, foram os que tiveram os piores relacionamentos. E aqueles que deram certo na vida, até um dentre eles virou presidente, teve uma série de situações muito interessantes, foram aqueles que tiveram melhores relacionamentos. O relacionamento afetava o desenvolvimento, afetava como as pessoas reagiam nas suas enfermidades. Por exemplo, aqueles que tinham relacionamentos tóxicos ou ruins, ou não tinham, quando tinha alguma enfermidade, aquilo se somatizava por causa da enfermidade emocional. Veja bem, queridos, o relacionamento, ele tem poder para nos influenciar negativamente ou positivamente. E aqui eu quero dizer uma coisa: o povo de Deus foi chamado por Deus para serem separados das nações e consagrados para Deus. E o que aconteceu com o povo de Deus? Deus havia alertado para que eles não fossem permissivos nos relacionamentos, porque as nações que não conheciam a Deus iriam influenciar eles, e eles iam acabar abandonando ao Senhor. E não foi o que aconteceu. Eles foram pouco a pouco se desviando do Senhor, adorando outros deuses, e como Jeremias diz, o profeta, eles cavaram cisternas rotas para si, e abandonaram ao Senhor o manancial das águas vivas. Agora vamos ver o que a palavra diz nesse respeito. Vou pedir para projetar, para ganharmos tempo. Em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações, que no original é companhia, corrompem os bons costumes. Olha em 2 Coríntios 6, 14 e 15: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Depois Salmos 1, muito conhecido de nós, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí fala todo o desdobramento do resultado que essa pessoa tem na sua vida. Queridos, com isso eu não estou querendo dizer que nós não temos que ter relacionamento em alguma esfera com as pessoas, amar, servir, com certeza. Mas, meus irmãos, nosso vínculo, nossa amizade, nossa comunhão precisa ser no reino de Deus. A nossa conversão implica em mudança de vida e mudança de relacionamentos. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Agora nós somos restaurados à comunhão com Deus. Nós não tínhamos comunhão uns com os outros. Agora nós somos uma só família. Agora nós temos uma só fé. Agora nós somos um só corpo e temos um só cabeça, que é Cristo Jesus. Queridos, como eu demorei para entender isso. Logo que eu saí do contexto de drogadição, eu me converti num centro de recuperação, na casa da tia Noemi. O Evangelho me alcançou, me transformou, e eu estou aqui graças às misericórdias de Deus. Mas no início da minha fé eu ainda patinava e caía nas drogas por um motivo: amizades. Eu não queria cair, eu não planejava cair, mas eu era influenciado por causa do contexto e por causa dos meus vínculos. Eu não tinha amizade na igreja. Aliás, queridos, eu quero abrir um parênteses para dizer um diagnóstico. Muitos desses que saem desse tipo de trabalho, como da fase, centro de recuperação, seja prisões, muitas vezes a grande dificuldade deles permanecerem firmes na fé é eles encontrarem vínculos no corpo. E daqueles que saíram da minha geração, que era em torno de uns 30 homens, com uma decisão por Jesus, infelizmente só eu permaneci no Senhor, e um agora voltou e está lá se recuperando de novo. E eles tinham uma coisa em comum, que foi o que não aconteceu comigo, graças a Deus. Eles tiveram dificuldade de penetrar na vida da igreja. Eles não entendiam os cânticos, eles não entendiam a palavra, eles
estavam esquisitos na linguagem, porque eles não entendiam nem a linguagem dos irmãos. E os amigos lá batendo na porta, vamos estar junto, vamos estar junto. E eles vinham para a igreja, não sabiam cantar, não sabiam conversar, não conheciam ninguém. Aí passava-se uma semana, ninguém procurava nenhum deles. Graças a Deus, e eu louvo ao Senhor por vários irmãos. Menciono, por exemplo, aqui os irmãos de Jerusalém. Os irmãos do Jari me acolheram com muita graça. Nós íamos lá jogar bola, eu lembro até hoje. Era um valor de tênis, mas se jogasse sem tênis, que a gente brincava que era pé de cão, era mais barato. Então nós jogávamos tudo de pé descalço, só para economizar 2 pila para pagar o refri depois. Eu lembro de um irmão que me acolheu na sua casa. Eu tinha recém me convertido, meados de 2004, chegando na congregação. Ele não me conhecia, me convidou para dormir na casa dele. Eu cheguei lá, no quarto não tinha nada, só a cama. Depois que eu fui conhecendo, ele foi ganhando confiança, eu fui ganhando confiança dele, as coisas foram aparecendo. E eu fui dizendo para ele, Deus está abençoando, né, irmão? Mas eu entendo, queridos, graças a Deus por esses amados irmãos que foram me acolhendo. Lembro dos 15 anos da minha irmã, nós estávamos em casa, não conhecíamos os irmãos, estávamos um olhando para o outro, daqui um pouco bate na porta, um monte de irmãs, que nós não conhecíamos direito, com um bolinho para não deixar passar em branco, e foram lá nos abençoar e estarem conosco. Bendito seja o Senhor pela família da fé. Eu poderia dar aqui, queridos, muitos testemunhos dessa beleza. E quando nós olhamos para a igreja em Atos, nós não vamos ver a igreja lá com as pessoas do mundo tendo assim um relacionamento de amizade. Eles tinham a simpatia de todo o povo porque eles viviam diferentes. Eles tinham algo que nós precisamos ter atenção, porque eu, por exemplo, eu amava estar com meus parceria, mesmo que para nada. Porque eu entendia a importância e a necessidade dos vínculos, mas os vínculos, o relacionamento encontra a razão de ser no reino de Deus. Porque a vida de Deus permeia os relacionamentos, trazendo salvação, cura, plenitude de alegria. Deus está no meio do seu povo, aleluia, irmãos. E eu quero dizer, qual é o objetivo de Deus com os vínculos? Queridos, o objetivo de Deus é nos transformar à sua imagem e semelhança. Na semelhança de Deus repousa a verdadeira plenitude de vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer restaurar essa imagem e semelhança. Através de tudo que Deus permite na nossa vida, Deus tem uma finalidade: nos transformar na sua própria imagem. Em Efésios 1:4 diz, porquanto nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o prazer da sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos, para sermos santos. Agora, como que Deus opera essa transformação? 2 Coríntios 3:18 diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Espírito Santo tirou o véu do nosso coração, iluminou os olhos do nosso entendimento, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Agora, nós sabemos que uma das maneiras onde Deus se revela é pela palavra. A palavra de Deus revela Cristo. Jesus disse, examinais as escrituras porque julgais nela ter a vida eterna. São elas mesmas que falam de mim. Agora, dá para imaginar a igreja indo para a sinagoga, pegando rolos de pergaminhos e lendo os pergaminhos para contemplar a Cristo? Mas Eduardo, se a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e não tinha a Bíblia escrita ainda,
Como que eles contemplavam? Como eles se edificavam? Nos vínculos de comunhão, citando a palavra, meditando a palavra, aplicando a palavra. Eles se reuniam para a edificação. A edificação era o motivo da comunhão. Eles se reuniam em torno de Jesus, contemplavam o Senhor Jesus na comunhão. Esse é o objetivo de Deus. Para quê, irmãos? Como lemos? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor. Deus quer nos levar a crescimento espiritual, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas tem o segundo objetivo de Deus nos vínculos. Sabe qual é? A proclamação, irmãos. Salvar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Se assim não fosse, era muito fácil. Nós ia todo mundo lá para a chácara Figueira Frutífera, vamos plantar a verdura, criar gado, e esperar a volta do Senhor. Já pensou? Com o Vitorzinho, o seu Henrique, não ia faltar mel e aipim, né? Pelo menos não ia faltar. Mas não é isso, queridos. Deus quer buscar e salvar o perdido. Vamos ver isso na palavra. Lá em João 17, 20. Um clamor do nosso Senhor, inclusive por todos nós aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste. E Atos 2,47 diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, é o resultado, era o fruto, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas enquanto isso, o quê? Enquanto eles viviam os vínculos de maneira como Deus planejou que fossem vividos. E lá em Atos 2:42 em diante, nós podemos ver o resultado, o motivo que resultou em tão grande salvação naquela época. Então existem esses dois objetivos de Deus nos vínculos. E agora eu quero dizer uma coisa que nos concerne. O que deve nos motivar a andar vinculados? Nós acabamos de ler aqui João 17. Diante de tantas coisas que Jesus poderia ter orado e intercedido naquele momento, e Ele ora não só por aqueles, mas por todos os que haveriam a crer nele. Ou seja, todos nós, há uma ênfase de Jesus na unidade. Há uma ênfase porque esse é o desejo do seu coração. Deus é uma unidade triuna de comunhão eterna em amor. E Ele deseja que o seu povo seja como Ele é. Queridos, nós não vamos para a reunião da igreja, para os encontros, nas casas e andamos juntos para nos sentir bem. Há uma cultura perigosa permeando todas as esferas da sociedade e tem adentrado dentro das fronteiras do povo de Deus, que é a cultura do consumismo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ter vantagens. Queridos, o amor é oposto a isso. Deus é oposto a isso. O diabo tem lançado flechas inflamadas para incendiar pensamentos e nos indispor aos vínculos. E o meu primeiro argumento contra isso é que nós não vemos esse tipo de pensamento em Jesus, em seus apóstolos e nem na igreja. Por longos períodos e séculos a igreja foi perseguida com seus muitos mártires e muitos sofredores. Naqueles tempos difíceis, era impossível ter uma reunião pública ou congregacional, era igreja subterrânea. Nunca ocorreu para os irmãos, nos primeiros 300 anos, ter templos suntuosos, conforto. A igreja se reunia nas casas e, quando possível, publicamente. Foi o seu melhor momento. Eles não tinham púlpitos, altares, equipamentos de som,
mas eles tinham aquilo que era essencial, aquilo que era imprescindível, aquilo que era absoluto. Eles tinham a palavra de Deus, eles eram cheios do Espírito Santo e viviam um vínculo de santidade e amor intenso entre eles. Nós ficaremos satisfeitos em estar juntos pelo sorriso de Deus, em ver Deus feliz. Muitas vezes nós vamos ter grandes desafios no permanecer unidos, mas é unidos, irmãos, que nós venceremos as batalhas que em breve se avizinham de tempos que precedem o retorno do Senhor. Nós não nos reunimos para uma autossatisfação, mas pela satisfação do alto. Amém, João? Esta é a grande glória do amor. O amor só existe por causa disso. Aliás, irmãos, o maior mandamento do qual depende toda a lei e os profetas é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás uns aos outros como Cristo amou. Tudo nessa palavra se resume: o dom supremo, que é o amor. E eu quero falar aqui rapidamente, nós estamos limitados pelo tempo, mas nas casas depois nós vamos poder, no de casa em casa, uns com os outros, aprofundar mais. Mas 6 armadilhas que o diabo usa contra esse projeto de Deus, a sua vontade, o seu propósito no que concerne a sermos igreja e famílias na fé. Primeira coisa, comunicação. Lembram da Torre de Babel? Queridos, a Torre de Babel, naquele tempo havia uma só linguagem, e Deus dá testemunho de que não haveria limites para tudo que tentassem fazer, porque era uma linguagem, era um coração, eles estavam unidos. Deus atrela o potencial à unidade. E sabe como que Deus enfraquece aquele conselho? Dividindo eles pela comunicação. E aí divide as línguas, a comunicação fica confusa e aqueles planos são frustrados. E o diabo usa essa mesma ferramenta para nos enfraquecer. Divisão. Queridos, eu quero dizer algumas coisas aqui. Primeiro, que comunicação não é o que o outro, é o que o outro entende, não apenas o que você fala. Deus não se preocupou apenas em comunicar, mas em se fazer entender. Nós vemos na vida de Jesus usando linguagem simples, falando a linguagem do povo, andando com os pobres, com os rejeitados, com os desvalidos. Para mim tem um texto, e eu vou citar pelo menos ele, que é um texto muito bom para mim em termos da comunicação. Um versículo, Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes nós não temos paciência para ouvir, já nos irritamos, ou já interrompemos precipitadamente e já julgamos precipitadamente sem ter deixado o outro sequer terminar de falar. Nós precisamos, queridos, ter, desde dentro da nossa casa, nos nossos primeiros vínculos, uma comunicação, como Jesus diz, de palavras temperadas com sal e não com pimenta. Amém? Segundo, irmãos, fofoca. Queridos, a palavra diz que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª Ele abomina. E a 7ª é contenda entre os irmãos. Isso é muito sério. Aliás, a palavra diz em Lucas 6, 27 e 28, se alguém falar mal de ti, sabe o que a Bíblia diz para fazer? Fala bem dele. Bendizei o que vos maldizem. Amai vossos inimigos. Queridos, o evangelho é oposto a tudo isso. Tem alguém falando mal de você, você descobriu? Fala bem dela. E você vai estar alegrando o coração do nosso Senhor. Eu tenho buscado lá em casa, eu e a minha esposa,
termos um posicionamento de nunca falarmos mal de ninguém. Nunca falarmos mal dos irmãos. E eu creio que isso é uma boa prática, Deus tem nos guardado, porque para ter o pecado de maledicência, tem um outro pecado que nós temos que cuidar, a obediência. Quando alguém começar a falar mal de alguém, tenha coragem de se posicionar em amor e corrigir o irmão. E às vezes aquela palavra de maledicência tira uma consideração que você tinha por aquela pessoa. Tu já olha diferente para ela. Queridos, isso é terrível, não agrada o Senhor, não promove o reino. Terceira armadilha que o diabo usa, raiz de amargura. A palavra diz em Hebreus 12:15, atentando diligentemente por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes nós não falamos mal, mas ficamos amargurados. Raiozinho dos olhos, né? Ficamos que nem o apóstolo do amor. Senhor, que caia raio, quer que eu peça que caia raio na cabeça do fulano? Me dá graça, Senhor, porque se me der força eu dou um pescoção. Irmãos, não dá para ser assim. Aliás, se tu acolhe raiz de amargura no teu coração, você vai ter um laço na sua vida. A palavra diz que isso vai te perturbar, mas o que é pior ainda, vai contaminar outros. Nós precisamos praticar e ajudar uns aos outros, crescer no exercício contínuo do perdão. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, te lembra do 7V70, num dia. Num dia. O que é 7V70 para aqueles que nos visitam? Fala do perdão. Jesus disse que nós temos que perdoar até 7V70 num dia. Na verdade é sempre, né, irmãos? Quarta coisa, queridos, sobrecarga. Lembram quando o povo de Deus, quando Deus levanta Moisés e Arão para falar a Faraó, que é uma figura para mim de Satanás? Faraó diz assim, estão com tempo ocioso, bota mais carga e mais carga de trabalho para que eles parem de pensar em Deus. Queridos, cuidem com a sobrecarga em termos de desordem das prioridades segundo Deus. Leve as cargas do Senhor, porque o seu fardo é suave e seu jugo é leve. E às vezes nós abraçamos coisas que Deus não nos pediu para abraçar. E aí não vamos tendo tempo com Deus, não vamos tendo tempo com a família, não vamos tendo tempo com os irmãos e depois não sabe por quê que as coisas não vão bem. Amém? 5, desvio do propósito. Às vezes nós perdemos a oportunidade de nos edificarmos na comunhão e ficamos numa comunhão superficial, em termos só do entretenimento. Tome cuidado com isso, queridos. Às vezes ficamos conversando sobre tudo e Jesus não aparece. Eu fico pensando como eram os irmãos lá no começo. Eles não tinham outro assunto. Era a paixão dos seus assuntos, das suas conversas. O reino de Deus, a eternidade, o Senhor Jesus. E tudo que concerne a essa riqueza de profundeza eterna. E às vezes estamos juntos, mas não estamos juntos. Estamos juntos, mas misturados. Num sentido ruim, misturado com um monte de coisa, mas não concentrados naquilo que deveríamos nos concentrar. E por último, queridos, eu falei aqui, para aqueles que estão anotando, comunicação, fofoca, raiz de amargura, sobrecarga, desvio do propósito e contaminar a essência. Ficar só no superficial em termos da reunião. Queridos, a igreja não é só reunião. Igreja é comunhão. Igreja é amizade. Igreja é relacionamento. Não se acomode apenas nas reuniões onde ninguém te conhece. E você não conhece ninguém. Igreja não é uma rodoviária, irmãos, onde as pessoas caminham de um lado para o outro sem vínculo, sem contexto, sem amor. Nós somos a família da fé. Deus quer que a reunião seja uma expressão da comunhão e do relacionamento.
E eu queria, por último, falar de algumas marcas da comunhão para animar vocês. Primeira marca, vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Em Efésios 5,18, texto muito conhecido nosso, que fala para não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas para nos enchermos do Espírito como? Falando entre vós, entoando e louvando de coração, e eu não vou ler todo o texto aqui, mas eu queria também lembrar de Salmo 133, de 1 a 3, que começa com uma preciosa interjeição. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aleluia! E aí ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No Pentecostes, o Espírito Santo se derramou onde? Quando a igreja estava reunida. Queridos, nós experimentamos o encher do Espírito Santo uns aos outros. E sabe o que era o óleo que descia sobre Arão? Sabe o que era o óleo no sacerdócio araônico? Era o que habilitava ele de oficiar diante de Deus. Nós só podemos oficiar diante de Deus com esse óleo, que vem do alto, quando vivem unidos os irmãos. Sem isso nós não estamos habilitados ao serviço no reino, porque o serviço no reino não é uma obra social, é uma extensão do corpo de Cristo, tocando o mundo perdido, trazendo salvação. E o corpo de Cristo não é uma sacola de membros, é um corpo unido e bem ajustado, pelo auxílio de toda a junta, que cresce, porque está ligado ao cabeça. E o orvalho do Hermon é que o Monte Hermon é a montanha mais alta do Vale do Jordão, e lá aquele gelo derrete, e ele vai alimentando o Rio Jordão, que era a principal fonte de água em Israel. Ou seja, quando a igreja anda unida, a provisão e a bênção de Deus permeia a tua vida para abençoar outros, inclusive o povo de Deus, porque Sião representa o povo de Deus. Outra marca é saúde familiar. Queridos, nós temos falado da igreja da casa. A igreja começa na casa. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. A promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo, é que seriam benditas, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós precisamos considerar, talvez que seja necessária uma reforma nos relacionamentos familiares. Eu creio que essa é a grande reforma que vai haver no final dos tempos. O grande avivamento que Deus quer trazer começa pelas famílias. Famílias avivadas vivem o reino de Deus diariamente, transbordando por toda parte. Vínculos saudáveis abençoam a nossa casa. Nós precisamos voltar à prática, irmãos, de pedir ajuda e nos ajudarmos uns aos outros, para sermos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, discípulos melhores, para a glória de Deus. Eu estou indo para o fim, eu queria aqui mencionar que existe no vínculo um impacto espiritual. Olha o que a palavra diz em Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus quer impactar a realidade espiritual dessa cidade através da igreja. Quantos testemunhos temos disso, queridos, de impacto social que teve pelo impacto espiritual através da unidade da igreja? Quem lembra da história linda dos irmãos Wesley com George Whitefield, que eram dois polos opostos da teologia, mas eles não se deixaram dividir, por causa daquele bendito clube santo, eles incendiaram aquela geração, a cavalo, pregando o evangelho do reino em toda parte. Quem lembra das Ilhas Fiji? Depois vocês podem pesquisar, eu e o Samir estávamos lembrando essa semana,
Quando eles estavam numa ruína social, já não havia mais sentido de querer ter programações na igreja, aqueles pastores tiraram todas as placas, se reuniram num galpão e começaram juntos em unidade a clamar a Deus. E o resultado disso foi um tremendo impacto na sociedade. Quem lembra do Conde Zinzendorf e os moravianos, que abençoaram o mundo inteiro com suas missões? Começou com os irmãos brigando, mas esse amado irmão começou a unir esses irmãos, e eles montaram uma torre de oração, 24/7, que perdurou durante 100 anos, o tempo todo orando. E aquilo também impactou e abençoou aquela geração. Último impacto, irmãos. Falei do impacto, primeiro impacto de uma vida cheia do Espírito, impacto da saúde familiar, o impacto espiritual, e eu queria dizer um quarto impacto, que é o impacto da alma. Nós começamos a falando do impacto que teve no corpo lá daquela pesquisa, e eles acabam quantificando isso. É muito interessante os dados e a análise no nosso corpo. Falamos aqui do impacto do nosso espírito e espiritualmente, mas existe também o impacto na alma. Quando nós estamos bem vinculados, vivendo o vínculo como Deus quer, nós nos sentimos mais animados, nós temos nossas emoções curadas, nosso intelecto. Deus quer que nós tenhamos saúde emocional, irmãos. Olha o que está em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para que todos eles estejam saudáveis e preparados para a vinda do nosso Senhor. E eu queria ler um último texto com vocês em pé, para vocês acordar. Vamos nos colocar em pé e ler um texto em consideração diante do nosso Senhor, que é o texto que está em Filipenses 2, de 1 a 4, vou pedir para projetar para lermos juntos. E eu queria chamar o Oséias aqui, lembrei de um cântico. Vamos ler juntos, queridos? Se há, pois, alguma em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Existe uma hierarquia no reino de Deus. Sabe qual é? Segundo esse texto, todos são superiores. Nós não estamos competindo uns com os outros, amados. Nós estamos trilhando juntos, unidos em amor, o caminho da fé. Deus deseja que andemos bem vinculados, vínculos com propósito, vínculos que glorificam a Deus. Por isso vamos consagrar ao Senhor nosso vínculo. Essa mesa não representa isso, irmãos. Qual é o sentido da mesa se não há amor entre os irmãos? É apenas uma liturgia vazia. Mas se há um amor verdadeiro e nos convertermos uns aos outros, pode ter certeza, queridos, que a graça e a glória de Deus vai se manifestar. Vai nos curar, vai renovar e trazer salvação a muitos outros que precisam conhecer o nosso Senhor. Amém?